Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 20 de dezembro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblico, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta quarta-feira a gente vai falar de Êxodo, relacionamento de Deus com seu povo, o relacionamento de Deus com seu povo. A gente vai falar do capítulo 15, versículo 22 até o 16:35, ou seja, até o final do capítulo 16, com o tema o alimento espiritual. Vamos ler o texto que eu separei, que vai resumir bem tanto esse capítulo 15, finalzinho dele, quanto o 16, que é Êxodo 16, versículo 4, que diz assim: O Senhor, porém, disse a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem as minhas instruções ou não. Bom, o que a gente tem aqui, tanto nesses dois casos que a gente vai tratar hoje, do capítulo 15, 22 até o 16, 35, nós temos três grandes assuntos relacionados às primeiras crises que Israel vai enfrentar depois do êxodo. Então a gente tem as águas amargas de Mara, o maná e as codornizes e também a água que jorra da rocha. Os três assuntos estão conectados porque eles vão mostrar ali as três primeiras crises humanitárias que Israel vai enfrentar durante a sua peregrinação pelo deserto. Deixa eu fazer aqui um panorama geral desses dois assuntos que eu vou tratar primeiro. Eu não vou entrar no capítulo 17 hoje, que é a água jorra da rocha. Eu vou tratar apenas de Mara e Elim e também do maná e das codornizes. Então eu vou fazer aqui um panorama geral para a gente poder entender o que está acontecendo aqui. Eu separei 6 grandes assuntos para a gente poder fazer esse nosso panorama. O primeiro aqui é que depois de 3 dias, eles encontraram um oásis de águas amargas. Eles já estavam caminhando durante 3 dias, obviamente a sede já começou a apertar, o que seria normal, e eles encontram um oásis, porém um oásis de águas amargas, né? Imagina, você encontra um oásis no deserto, mas essa água ali não era potável, não dava para beber, era amarga. E os israelitas, diante dessa situação, deram a sua resposta padrão em toda crise, né? Qual era a resposta padrão de Israel para toda crise? Reclamar. Versículo 23 e 24 aqui do capítulo 15 diz: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. E essa é a razão pela qual o lugar é chamado Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Então, a resposta padrão aí para toda crise: reclamar. E essa resposta vai sendo feita, vai sendo dada em vários outros momentos da caminhada de Israel pelo deserto. Segundo assunto aqui é o Senhor respondendo. O Senhor responde operando um grande milagre, demonstrando o seu controle sobre a natureza. Versículo 25 do capítulo 15. Então Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele lançou na água e essa se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os pôs à prova. Então, o que Deus faz ali naquele caso? Ele mostra um arbusto para Moisés e esse arbusto, de alguma forma milagrosa, trata aquelas águas amargas e transforma aquelas águas que eram intragáveis, né? Não eram possíveis de beber, não eram potáveis, em águas potáveis, em água possível de beber, fazendo então ali um grande milagre. E depois disso, o Senhor os guia então
para um novo oásis, a saber, o Elim. Depois disso, Deus, ainda que tenha tratado as águas de Mara, ele ainda conduz o povo para um outro oásis chamado Elim, né? Interessante a descrição desse oásis. Deixa eu ver se eu separei ali. Não separei. Mas o oásis de Elim diz assim: depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Que lugar lindo, né, gente? Claro que 70 palmeiras para uma multidão ali de quase 3 milhões de pessoas, né? A gente daqui a pouco vai falar aí à frente na nossa exposição de Êxodo, quantas pessoas estavam ali caminhando no deserto, mas o ponto era uma grande multidão. Para 70 palmeiras não eram nada, mas de fato foi um lugar bem confortável, com fontes, né? O texto diz que havia 12 fontes de água, ou seja, Mara, uma fonte apenas, agora tem 12 fontes de água. A próxima crise está relacionada à comida e acontece no deserto de Sim, aproximadamente ali 45 dias depois do êxodo, né? Talvez ali 40 dias depois dessa experiência, e em Mara eles têm então uma nova crise que é relacionada à comida e acontece mais ao sul ali no deserto de Sim, próximo também do deserto do Sinai, né? Talvez o nome ali inclusive seja relacionado. Os israelitas comparam a sua vida com o Senhor e no Egito, e aqui talvez é a grande afronta, né? Diante da crise alimentar, eles comparam a vida deles agora com o Senhor, com a vida lá no Egito. 16:3 fala isso aqui, deixa eu ler. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Isso é afrontoso ao Senhor, porque de fato mostra que eles estavam comparando a vida com Deus com a vida lá no Egito, né? E dizendo, olha, queria estar no Egito. Deus fornecerá comida todos os dias para alimentar e sustentar o seu povo. Diante dessa nova crise da reclamação do povo, Deus faz uma promessa. 16:8, disse ainda Moisés: o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra eles. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Falando ali Moisés e Arão. E depois no 13 até o 15, cumpre-se então essa promessa. Aqui Moisés dá a promessa, no 13 ele vai falar do cumprimento da promessa. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao entardecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhante a geada, estavam sobre a superfície do deserto. Então Deus promete sustentar, fornecer alimento para o seu povo diariamente. Primeiro vem ali um grande suprimento de codornizes e depois o maná diariamente. Contudo, em um dia da semana, eles receberiam porção dobrada para o dia do Senhor. Em um dia antes, né, do dia do Senhor, do dia reservado para o descanso, eles receberiam a porção dobrada. Olha aqui, deixa eu ler o versículo 22, depois eu vou explicar isso com calma. No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés. O que aconteceu? Eles não podiam pegar o maná além do dia. Então, eles inclusive chegaram, alguns irmãos eles chegaram a tentar testar o Senhor nesse caso. Então, o que eles fizeram? Eles recolheram ali para o dia e para o outro dia. Então, eles recolheram do dia, mais uma porção para o outro dia. Só que a porção do outro dia estragou. Ela ficou com mau cheiro e não dava para comer. Só que no sexto dia, eles tinham que colher uma porção e mais uma para o outro dia, que eles tinham tentado fazer. E essa porção só do sexto dia, ela não estragava no outro dia, mostrando ali o cuidado do Senhor com o dia do Senhor, com o dia do descanso, com a confiança do Senhor no dia do descanso. Bom, eu já preciso passar aqui para as aplicações,
E nós temos Jesus, de alguma forma, comparando-se com os eventos descritos nessa passagem. A questão das águas talvez vai ficar mais evidente amanhã, porque o Senhor Jesus diz que quem crer em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de águas vivas, mas o Senhor promete, Jesus promete saciar a sede, e Jesus também, ele se autodenomina como o pão vivo que desceu do céu. Só deixa eu fazer uma observação aqui, porque quando a gente lê esses textos, a gente pode ser tentado a tentar recriar, tentado a tentar é ótimo, né? A gente pode ser tentado a recriar esses episódios. Então, algumas pessoas vão dizer, tá vendo? Olha, assim como Deus trouxe o maná diário, Deus também vai trazer. É fato que Deus supre diariamente as nossas necessidades, por isso oramos, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, mas é fato também que o maná foi um suprimento de Deus, uma provisão de Deus para um tempo específico. Ficou lá naquele tempo, ficou lá naquela história, esse suprimento específico de Deus. Então não tente recriar as histórias estão ali para nos dar um ensinamento mais espiritual do que físico, muito mais voltado à obra de Cristo em nosso favor do que simplesmente nos mostrar alguma questão física ou pessoal ou particular. Ainda assim, Jesus, ele promete saciar a sede de todos os sedentos, ele faz essa promessa, e também Jesus, ele diz, e aí de maneira mais clara, fazendo um link, fazendo uma relação, ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu, uma clara referência ao maná. Então Jesus, ele promete ser o cumprimento destas experiências ou o referencial dessas experiências que o povo de Israel experimentou no deserto. Tanto a transformação das águas amargas em águas potáveis, em água pura, como também a experiência de ter o maná sendo dado todos os dias, exceto no dia do descanso, no dia do Senhor, em que eles deveriam comer a porção dobrada do dia anterior. Agora, a pergunta que surge é, ok, Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, Jesus promete saciar a sede de todos os sedentos. A minha pergunta é, como Jesus pode saciar a nossa sede e a nossa fome? De que maneira ele vai fazer isso? Será que ele vai simplesmente nos dar comida? Mas isso aí a nossa força pode fazer. Comer, crentes e não crentes comem todos os dias. Comer não está restrito àqueles que estão em Jesus. Não são somente aqueles que se achegam a Cristo que têm a sua sede saciada. Então, certamente, Jesus não está falando de uma fome e de uma sede física, natural, particular, pessoal. Não, ele está falando de uma outra fome e de uma outra sede. Que seriam essa fome e essa sede? É fato que todos os homens, crentes e não crentes, têm necessidade de propósito e sentido. As pessoas, elas sentem quase que uma fome por entender ou por buscar um sentido para suas vidas, um propósito para suas vidas. O que eu estou fazendo aqui? A grande pergunta dos filósofos, a grande pergunta das pessoas que vivem no mundo é tentar entender o que eu estou fazendo aqui. Os coachings, né, os figurões da internet, os mercadores, eles vendem a ideia do propósito. Venha descobrir o seu propósito. Venha descobrir uma nova fonte de renda. E é exatamente isso que Jesus quis dizer
quando ele disse, olha, eu vou saciar a sua fome e a sua sede, ou seja, ele vai saciar a nossa necessidade de descobrir qual é o nosso propósito e o nosso sentido, ou o sentido da nossa vida. Aqueles que estão em Cristo encontram, então, o propósito das coisas, porque as coisas são colocadas nos seus devidos lugares. E como Jesus faz isso? Como Cristo coloca as coisas nos seus devidos lugares e aqueles que estão em Cristo encontram, de fato, propósito e sentido para a sua vida. De que maneira Cristo faz isso? Ele faz isso realinhando os afetos, a bússola do nosso coração. Ele faz isso retornando ao princípio estabelecido pelo próprio Moisés. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os mandamentos. E ele resume esses mandamentos em 2. Amará o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, teu coração, tua vontade. E amar o próximo como a você mesmo. O que ele faz? Ele realinha a bússola do nosso coração. Então, em Jesus, Deus, ele ocupa o lugar que ele tem que ocupar e as coisas ocupam também, as pessoas ocupam o lugar que elas têm que ocupar. Cristo coloca todas as coisas no seu devido lugar, exatamente onde eles têm que estar. O que eu quero dizer com isso? Que em Cristo, dinheiro é só dinheiro, sexo é só sexo, romance, carreira, trabalho, intelectualidade, todas essas, saúde, família, todas essas coisas estão no seu devido lugar, que é abaixo de Deus. Deus é o centro da vida dos crentes. Por isso que ele sacia a sede e a fome. Encontramos o propósito e o sentido das coisas. E quando Deus, ele ocupa o centro da vida da pessoa, as outras coisas vão também para os seus devidos lugares. Bom, moral da história, já para a gente concluindo aí o nosso devocional de hoje, o Senhor fornece alimento para o seu povo sedento. Os crentes são chamados a confiar em Deus e em sua palavra. E aqui está o grande segredo. Acabei de dizer que Deus fornece propósito e sentido para a vida das pessoas em Jesus. Por quê? Porque Deus ocupa o primeiro lugar na vida dessas pessoas. O desafio final aqui, a aplicação final é essa. Será que Deus ocupa o primeiro lugar no seu coração? Se Deus não ocupa o primeiro lugar no seu coração, o sintoma, o resultado de Deus não ocupar o primeiro lugar no seu coração é que você está buscando sentido e propósito em outras coisas. Em dinheiro, em deuses falsos, em falsas religiões, em falsos deuses, no sexo, na família, na saúde. O seu propósito e o seu significado estão nessas coisas. Esse é o resultado. Como eu sei que eu estou confiando no Senhor? As coisas são mais do que as coisas são. E elas são capazes de destruir a sua vida. Então, o desafio hoje, a aplicação final, é o chamado à confiança. É o chamado a confiar só no Senhor, a colocar o Senhor como centro da sua vida. Quando Deus está no centro da sua vida, as coisas não podem te destruir, não podem te tocar. Então, quer encontrar um Deus na sua vida? Vê se alguém tocar nessa coisa, pode destruir a sua vida. Tá certo, pessoal? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Vamos pedir ao Senhor que nos dê graça, né? Se você puder, pare um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós nos deparamos nesta manhã com esta palavra tão rica, Senhor. Como é maravilhoso ler aqui que o Senhor saciou tanto a sede como a fome do seu povo. E promete, Senhor Deus, em Jesus, saciar a nossa fome e a nossa sede espiritual. Senhor, isso não vai acontecer enquanto o Senhor não for o centro das nossas vidas. E nós sabemos o quanto é difícil
fazer isso, Pai, porque nós gostamos de nos apegar às coisas secundárias. Por isso eu oro, pedindo que o Senhor nos ajude nessa manhã a colocar o Senhor no devido lugar em nossas vidas, para que todas as coisas possam se ajustar e tudo possa fazer sentido e ter o seu devido propósito. Assim nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.